Amigos, eu quero debater com vocês aqui Soteldo, o venezuelano que vive se machucando. Cara, o Soteldo, nessa volta dele, ele teve a ida para o Grêmio, depois voltou para o Santos, né? Ele, na verdade, nessa volta dele, ele não marcou gol. Antes dele ir para o Grêmio, no ano do rebaixamento, ele fez um gol contra o Vasco, foi 4-1, pisou na bola e tal. Mas o Soteldo é aquele centroavante que tá meio que broxa, né? Mais se machuca do que entrega para a equipe em campo, apesar de ser talentosíssimo. Então eu quero levantar esse debate, porque o Soteldo só retorna depois do Super Mundial, mais uma lesão muscular. Quero levantar esse debate, as lesões musculares no Santos, o quanto incomodam o torcedor e o porquê que elas acontecem. Eu quero que você se inscreva no canal História Santos Debate, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas participem desse debate e comente aqui embaixo. O Soteldo é aquele cara que a gente pode confiar em campo? Sim, não e por quê? Ele é um cara que pode decidir? E essas lesões dele? E a ausência de gols dele? Incomoda você, torcedor? Comenta aqui embaixo, tá? Porque a mim incomoda. Porque apesar de ser um extremo, um cara que tem um X1 muito bom, né? um rabisco tal, que já provou que ele tem que ser titular, ele jogando bem tem que ser titular no lugar do Guilherme, já falei isso várias vezes e não mudo. Me incomodou muito o Soteldo ter pipocado no clássico contra o Corinthians. Ele não foi para nenhum enfrentamento com o Félix Torres. No único enfrentamento que ele foi, ele se machucou no segundo tempo. Mais uma lesão muscular, né? Que vai deixar ele afastado por mais de 30 dias, só depois do Super Mundial, quando o Santos mais precisa de jogadores que têm talento e têm condições de decidir uma partida. Com a volta do Neymar, o Soteldo cresceria, como vai crescer o Roleiser, né? Como vai crescer o Barreal, como vai crescer o Guilherme, que tem potencial, mas o Soteldo mais se machuca, cara. Aí eu levanto essa questão aqui, porque muitos me dizem lá dentro, ele cumpre a agenda de treinamentos correta, chega na hora, tipo assim, faz o treinamento sempre com intensidade e tudo mais, mas fiquei sabendo que fora de campo ele não tem o mesmo cuidado que ele tem quando está trabalhando ali, quando está treinando, e isso é preocupante. O Soteldo tem mais, ele já teve lesão no peito, ele, quando voltou já teve lesão na coxa, ele voltou recentemente, inclusive com o César Sampaio, se eu não me engano, ele voltou com o César Sampaio, e ele voltou de uma lesão também na coxa, uma lesão muscular. E o Santos fez o exame, detectou o exame, falou que ele está tratando já na fisioterapia, mas não dá uma previsão, não dá uma gravidade da lesão do Soteldo. E aí o torcedor do Santos perde um jogador importante, com o retorno de jogadores importantes. Outros que estão ali com problema na coxa, João Schmidt. O Pituca se machucou no aquecimento pós-jogo com o Ceará. Sabe que quando os caras que não jogam ficam ali fazendo trabalho no campo, correndo, tal, não sei o que lá, para gastar um pouco, isso, aquilo. Ele teve material, ele se machucou ali no aquecimento pós-jogo, olha só. Olha que coisa, gente, olha que absurdo. Então você tem umas lesões inexplicáveis no Santos e ninguém consegue explicar o porquê que os caras estouram muscularmente. É físico, foi perguntado para o Kleber Xavier, ele acredita que não, né? Ele acredita que é um desgaste natural pela sequência de jogos do Santos. Cara, pelo amor de Deus, é só agora que está tendo jogo meio de semana e fim de semana, tanto brasileiro e quando tem Copa do Brasil. Só que o Santos veio para enfrentar o Corinthians de uma semana cheia. Anteriormente, outra semana cheia contra o Ceará. Enfim, são semanas cheias, então algo está sendo feito de maneira equivocada que está estourando os caras. Eu cobro aqui, existe a modernidade do exame de CK, que é um exame de sangue que determina o risco de lesão de cada atleta. Se o cara está no limite, ele está no limite, CK deu alto, vamos fazer outro tipo de trabalho, não vai para o jogo, senão vai se machucar. Será que ninguém viu que o Soteldo estava no limite, porque ele vem jogando uma sequência de partidas, né? E é tudo nele, velocidade nele, joga bola longa nele e tal. É o principal jogador do Santos. Quando era encaixotado, o Santos saía mais com o Roleiser. Mas será que ninguém viu isso? Ninguém viu do João Schmidt? Ninguém viu que o Pituca poderia se machucar num aquecimento? Hoje existe modernidade, hoje existe o trabalho preventivo. Eu questiono aqui do departamento médico do Santos, Dr. Rodrigo Zogaib, que é o chefe do Departamento de Saúde do Santos, que ele venha a público, que ele explique os motivos dessas lesões. Eu já conversei com diversos médicos que dizem, pode ser uma má preparação, um desequilíbrio muscular.
Que aí, sabe, quando o cara tá com a perna direita mais preparada do que a esquerda, e aí quando tem que usar a esquerda, dá uma estourada. Enfim, quando o cara vem de uma lesão no joelho, é natural ele ter 1, 2 lesões musculares até readquirir, fazer o tratamento, né? Que não foi adotado mais o convencional, foi adotado um tratamento mais imposto pelo Rosam, mais forte, né? Para o Neymar, no caso, né? Ele bateu na mesa, falou, eu cuido ou eu vou embora, ele cuidou e está entregando o Neymar em condições. Eu acho que o Rosam vai ter que ter muito trabalho aí, vai ter que assumir essa parte de recuperação, porque todo mundo cai na fisioterapia quando é muscular, que aí tem que trabalhar o músculo direitinho, os grupos musculares, e curar 100% para que os caras não estourem. O Santos não está em condições, não pode se dar o luxo de perder jogadores como o Soteldo, tipo assim, durante joga um mês, se machuca, joga um mês, se machuca. Não pode. O Santos não se movimenta para a janela. O Santos não sabe se vai contratar. Podem ter saídas e não chegadas, apesar do discurso da diretoria. Existem muitas dívidas para o Santos pagar, né? Então, isso me incomoda. Isso é algo que vem me incomodando. E o Santos se cala perante o torcedor para explicar essas lesões musculares. É muito importante. O que a gente faz? A gente vai buscar informação com outros médicos, que pela ética, eles comentam o básico, porque não estão ali vivendo o dia a dia. E quem vive o dia a dia tem a obrigação de passar ao torcedor por quê do tanto de lesão muscular. Vamos observar a preparação física. Os treinos não são mais abertos, gente. Nós jornalistas, não temos como avaliar se o cara está correndo errado, se o cara está isso, está aquilo, sabe? Se está bem, se segurou, se já sentiu um desconforto no treino, teve que ir, porque era um jogo, um clássico, quis ir. Porque, por exemplo, o Soteldo, quando ele se machucou da vez anterior, ele quis ir para o jogo. Ele falou, eu vou. Foi contra o Corinthians, se não me engano também, né? Eu vou, e se machucou, e estourou. Foi numa volta do Neymar. Não sei se foi contra o Corinthians, eu não lembro. Foi numa volta do Neymar. O Neymar voltou e falou, eu vou. Foi uma viagem. Eu vou. E estourou. Então, não dá pra gente ficar levando isso a banho-maria, cara. Fechar os olhos para tantas lesões musculares no momento importante que o Santos tem. Daqui a pouco o Santos para um mês por causa do Super Mundial, e quando voltar, a preocupação é começar a perder os caras de novo por lesão muscular, porque o Santos parou um tempo entre paulista e brasileiro e voltou perdendo os caras por lesão muscular. É incabível isso, inaceitável isso. Então, eu acho que a comunicação com o torcedor, ela deve ser feita. Acho que a diretoria está dando uma pisada na bola, convoca a entrevista coletiva com o médico do Santos para ele explicar, o médico, o fisioterapeuta, que o médico explica o porquê, o motivo das lesões, o tratamento das lesões, e o fisioterapeuta, que cai tudo para ele, como faz tratamento de cada jogador, que aí o torcedor do Santos fica mais tranquilo, sem dar previsões, mas explicando tecnicamente o que acontece. Porque, cara, perder jogador no aquecimento pós-jogo, né, no treino pós-jogo, perder o João Schmidt, que é um cara que sobrecarregado no meio de campo, que não é primeiro volante, estava de primeiro volante, mas do nada assim, e por um tempo, olha, bem longo, né? Perdeu o Guilherme, que foi bater um escanteio e sentiu a lesão no quadril, sabe? Não obrigar o Neymar a gradativamente voltar a jogar, deixar ele ser fominha, tudo isso é uma irresponsabilidade, né? O exame de CK, ele tem que ser muito importante. Será que o Santos está fazendo? Será que os caras estão batendo o pé? Falando, não tenho, eu tenho risco de lesão, não, mas eu quero ir, quero ajudar, o momento é complicado e tal. Faça-me um favor, né? Tá na hora de começar a jogar limpo com o torcedor do Santos. Abraço.